do Redmi Note 8 é bem próxima do Note 7, tipo 95% próxima, era mais fácil só chamar de Redmi Note 7S, por exemplo. A traseira é no mesmo esquema de vidro com um acabamento degradê que é bem bonito, sem pecar pelo excesso. Além de igual na aparência, todas as características externas são mantidas, para o bem ou para o mal. O alto-falante é mono e fraquinho, normal para os aparelhos que não focam em experiência sonora. O infravermelho ainda está presente e o P2 está localizado na parte de cima do aparelho, tudo dentro do esperado para a linha Redmi. A maior mudança funcional na construção foi na bandeja, que passa a ser tripla em vez de híbrida, abrindo a possibilidade de usar 2 chips de operadora junto de uma expansão de memória. Em um ano de muitas mudanças no mercado, para mim o principal não é o que mudou, mas sim o que foi mantido. Eu realmente esperava que os dias do leitor digital na traseira do aparelho tinham acabado, mas aqui ele se manteve forte, sólido e com a velocidade que a gente espera e tanto gosta. Não que eu esteja reclamando dos sensores luminosos escondidos, mas a gente esquece como era mais rápido o desbloqueio e até a configuração do sensor físico depois de experimentar tantos aparelhos com a nova tecnologia. Por não adotar a nova tendência, então o Redmi Note 8 pode economizar e continuar com uma tela LCD IPS, que não é necessariamente pior, mas é mais barata que o AMOLED. A resolução não tem muito para onde evoluir, ela já era Full HD no 7 e continua assim no 8, mas o brilho é alto e eu gostei do esquema de cor bem customizável, um dos fortes da MIUI. A tela tem 6.3 polegadas na proporção 19.5 por 9, igual ao Redmi Note 7, inclusive com o mesmo degrauzinho perante o resto do corpo, que eu particularmente não sou muito fã. Pode deixar mais fácil de lascar a tela ou algo assim, mas como é muito provável que você use a capinha que já vem com ele na caixa ou compre uma nova, esse problema não deve te afetar tanto, só acaba reforçando a necessidade da proteção. E continuando uma tradição que eu gosto de ver nos aparelhos da Redmi, o Note 8 tem opções de memória para todos os gostos e necessidades, algo que ajuda o usuário a sempre encontrar uma versão que se encaixa no seu orçamento. Eles começam em 32 GB e 3 de RAM, chegando até 128 GB com 4 de RAM. Porém, vale comentar que hoje em dia só 3 GB começa a não ser o suficiente por conta de apps cada vez mais pesados. Então, vale a pena colocar na balança certinho tudo que você precisa antes de comprar um aparelho que pode travar e te incomodar daqui 6 meses. Além disso, ao explorar mais a fundo as especificações, encontramos algo estranho, o Snapdragon 665, que parece, mas não é necessariamente mais potente que o 660 do Note 7. Na verdade, ele tem um processador com frequência menor, deixando o aparelho mais antigo à frente em teste de benchmark, mesmo que no papel o processamento gráfico seja melhor. Se eu trouxer para uma situação mais próxima do dia a dia, isso significa que a performance em jogos é igual, e que os dois vão rodar tudo do mesmo jeito. Isso não é algo ruim, pois o Note 7 já era bem à frente do seu tempo no quesito desempenho. O problema é que a distância dele perante os lançamentos das outras marcas não serão tão grandes quanto foi na geração passada. Até temos um caso já com o Moto G8 Plus, que acabou de sair do forno e tem um desempenho bem próximo do Note 8. Seria ok se ele conseguisse usar o novo processador de uma forma mais eficiente, gastando menos bateria nas atividades mais gastonas, que é um ponto que me incomodou bastante lá no Note 7. Infelizmente não é o caso e o consumo por hora de vários aplicativos continua um pouco acima da média para essa faixa de preço e para essa quantidade de carga. Os 4.000 mAh por aqui aguentam em torno de 10 horas de YouTube, o que dá mais ou menos 2 ou 3 horas a menos que o A50, por exemplo. Vou até repetir de novo, porque o pessoal aqui ficou bravo no vídeo do Note 7. A bateria dele não é ruim de forma alguma, mas ela não é a melhor otimizada. Por outro lado, o processamento gráfico que eu comentei agora há pouco gerou resultados positivos na câmera, que acaba sendo o maior atrativo do Redmi Note 8. O sensor principal possui 48 megapixels naquele conhecido formato de quad pixel, que agora todo mundo já usa, mas que basicamente foi inaugurado pelo Note 7. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse sensor é capaz de tirar fotos tanto em resolução total, mas para ter todas as funções de HDR e de processamento, o padrão é utilizar a resolução de 12 megapixels, juntando 4 pixels em um para captar mais dados. A primeira câmera auxiliar é a ultra-wide de 8 megapixels, depois o bom e velho sensor de profundidade para o efeito de desfoque e a grande novidade e quase exclusividade é a câmera de 2 megapixels para as fotos macro, para aqueles momentos que você quer chegar bem perto do objeto sem perder o foco. No geral, as fotos ficam bonitas, bem definidas e com um pós-processamento que faz sentido, graças a uma inteligência artificial boa na hora de reconhecer as cenas e os rostos.
As fotos são quentes e as cores são mais perto da realidade que os smartphones costumam oferecer. Com a câmera ultra-wide dá para encaixar todo mundo na foto de família ou capturar ângulos mais abrangentes da arquitetura de um lugar, dando aquela sensação de como seria estar naquele ambiente, não só um ângulo fechado de um detalhe da sala. E as fotos em macro funcionam bem, gerando imagens bonitas em diversas situações, porém a resolução bem baixa requer alguns cuidados, basicamente é só para usar ela quando você não consegue mesmo usar a principal, mas a ideia é até que legal. Eu gostei das fotos do Note 8, mesmo que elas não estejam tão distantes da versão anterior, que já era conhecida pela boa câmera traseira, mas a real necessidade aqui era trazer incrementos para as fotos com a frontal, que era um ponto fraco do Note passado, agora ultrapassado até mesmo pela maioria dos nacionais no segmento. Por aqui temos uma câmera de 13 megapixels e de abertura 2.0, que deveria ser um bom sinal, mas ainda sinto a falta de cores e definição que modelos com mais resolução andam trazendo. Por que não pegar os 32 megapixels que já usam no Mi A3? Sinceramente, eles mexeram um pouco no pós-processamento e não ficamos mais tão tristes e descoloridos quanto no Note 7 e sim, há uma melhoria boa do HDR. Nenhum desses avanços transformou o Redmi Note 8 num aparelho para super selfies sensacionais, porém ajuda a tirar aquela impressão de foto de geração passada que o Note 7 tinha. Quem quer ainda mais qualidade se mantendo na Xiaomi pode dar uma olhada no Mi A3 que eu já comentei, que vai no caminho contrário e traz uma das melhores selfies por um preço similar ao Note 7 e 8. Ele tem seus problemas também, mas vale a pena dar uma olhada nele e conferir nosso review presente aqui em cima. É aqui em cima. Não posso falar volta. No final, o Redmi Note 8 fez mudanças pontuais. Ele evoluiu em selfie sem mexer no sensor, função que era bastante necessária, e trouxe mais duas câmeras, aumentando a qualidade e as possibilidades para fotografia. O único porém aqui é que ele repete muitas características do Redmi Note 7, diminuindo seu destaque perante o mercado que já está quase alcançando a Xiaomi em custo-benefício. Mesmo dentro da marca, dificilmente valeria a pena trocar seu antecessor por ele. Aliás, sempre que possível, pule uma ou duas gerações na hora de trocar de smartphone. Se por outro lado a gente pensar num cenário onde você já vende algo mais antigo e o preço do Redmi Note 8 está próximo do Note 7, pode ser que o mais novo se torne um melhor negócio, mesmo que o único motivo seja a promessa de se manter atualizado por mais tempo. E vocês, se interessaram? Será que o Redmi Note 8 vai ser tão popular quanto o Note 7? Me parece que as chances dele não são muito boas. Deixe a opinião de vocês lá nos comentários e não se esqueçam dos links lá na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e se ainda não for inscrito, se inscreve, pois temos vídeos de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só, pessoal, até a próxima!